Quando a gente está falando de jogos clássicos, não tem como ignorar Super Mario, Metroid, Zelda, Pokémon, Donkey Kong e por aí vai. Quando a gente fala de jogo clássico, a Nintendo tem propriedade para falar sobre o assunto. Agora, o console mais atual da Nintendo que roda esses jogos clássicos, com certeza, é o Nintendo Switch. E se você está pensando em comprar um Nintendo Switch aí para você, esse vídeo vai te ajudar muito, porque nós vamos falar tudo o que você precisa saber antes de comprar o seu Nintendo Switch. Vamos responder perguntas como: será que vale a pena comprar um Nintendo Switch hoje em dia, já que tem outros portáteis muito mais poderosos do que ele? Qual a diferença dos Nintendo Switch que tem no mercado? Você tem o Nintendo Switch OLED, você tem a versão normal, você tem a versão Lite. Qual desses vale mais a pena para você? E tem uma coisa que quase ninguém fala sobre o Nintendo Switch e eu vou falar para você nesse vídeo. Então vem comigo para a gente conhecer todos os detalhes desse portátil fantástico da Nintendo agora. O Nintendo Switch que eu tenho aqui em casa é o Nintendo Switch OLED. E uma das coisas que mais chama a atenção nesse modelo é com certeza a sua tela de 7 polegadas. Essa é uma tela OLED que proporciona uma qualidade de imagem excelente. Fica até meio estranho você jogar numa tela normal, LCD, e depois jogar numa tela OLED. Você sente uma diferença muito grande. E quando você se acostuma em comer biscoito com geleia, acaba ficando difícil você comer o biscoito puro. O Nintendo Switch OLED ele te proporciona isso, uma sensação de nitidez, um preto mais preto, um jogo mais brilhoso, mais bonito. Então, quando a gente está falando de qualidade de imagem, uma tela OLED faz total diferença para o seu Nintendo Switch. Uma outra coisa interessante que o Nintendo Switch traz é a dock. Essa dock permite que você conecte o Nintendo Switch na sua televisão para você conseguir jogar, seja no modo portátil ou seja no modo TV. Quando você está jogando no modo portátil, o Nintendo Switch roda jogos em 720p, ou seja, em HD. Mas quando você conecta ele na dock e liga ele na televisão, ele pode chegar a resoluções de até 1080p, ou seja, Full HD. Tudo isso por causa da dock. Uma coisa interessante que essa dock traz é a possibilidade de você conectar um cabo de rede. Então, se você está jogando algum jogo mais competitivo, basta você conectar a sua dock no cabo de rede e você vai ter um ping menor. Isso é ótimo para quem joga de forma competitiva. Agora, se você é um jogador casual, basta conectar o Nintendo Switch no Wi-Fi e correr para o abraço que a diversão está garantida. A primeira versão do Nintendo Switch foi lançada em 2017 e lá atrás ele já trazia o chip Tegra X1. Esse chip permanece até no Nintendo Switch OLED. Ambos os aparelhos também trazem 4 GB de memória. A única coisa que mudou na versão do Switch OLED é que o armazenamento aumentou de 32 para 64 GB, possibilitando você instalar mais jogos dentro do seu portátil. Mas se acabar o espaço, é só colocar um cartão de memória que você vai conseguir instalar quantos jogos você quiser. Até encher o cartão, claro. Quando a gente está falando de bateria, você consegue jogar mais ou menos aí por umas 4 horas sem precisar carregar o aparelho. E quando você conecta o Switch na dock, ele já carrega automaticamente sem interromper sua jogatina, porque você pode continuar na televisão. Uma coisa legal que tem nesse Nintendo Switch OLED é essa base ajustável aqui. Você consegue posicionar ele numa mesa e jogar, destacando aqui os Joy-Cons e jogar no próprio Nintendo Switch no modo tablet. Isso é bem legal, te proporciona um pouco mais de flexibilidade. Agora, já falando dos Joy-Cons, ele se encaixa bem no videogame, mas para mim ele acaba não sendo muito confortável porque eu tenho a mão um pouco grande. Mas se você tem mãos um pouco menor, você consegue jogar com os Joy-Cons sem te incomodar muito. É por isso que dentro da caixa vem um Comfort Grip, que é para você conectar o Joy-Con nesse Comfort Grip para você melhorar a pegada do controle aí do Nintendo Switch para você se divertir. Como eu disse, o controle do Nintendo Switch ele é um pouco pequeno. E é por isso que a Nintendo manda também na caixa esses 2 suportezinhos aqui para você conseguir melhorar a sua pegada na hora que você estiver jogando. Realmente melhora um pouco, mas para mim ainda um controle convencional faz total diferença na hora de jogar no seu Nintendo Switch. Eu confesso para você que mesmo com esses Comfort Grip, eu ainda sinto a necessidade de um controle extra. Mas aí vem um outro problema bem comum da Nintendo, é que geralmente controles, jogos e o próprio console são bem caros. É por isso que eu recomendo, caso você tenha interesse em um controle da 8-bit do. Essa aqui é a versão para computador, mas tem uma versão para Nintendo Switch que são controles de altíssima qualidade por um precinho bem mais camarada. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você pense em comprar um controle para o seu Nintendo Switch.
O que ninguém fala sobre o Nintendo Switch? Primeira coisa, prepara o bolso. Jogos são extremamente caros, principalmente os exclusivos, como Mario, Zelda, Metroid, Donkey Kong, Pokémon. São jogos na faixa dos seus R$ 300 e lançamentos podem chegar a R$ 400. Outra coisa que ninguém fala é que comprando o seu Nintendo Switch, você corre um risco seríssimo de virar um colecionador fanático. Porque os jogos são muito bons e você vai querer ficar comprando o jogo toda hora. E claro, como eu já disse, jogo não é barato. Então, prepara o bolso. Mas calma, tem jogos digitais que são mais baratos. Dentro da Nintendo Shop, você consegue encontrar jogos de 10, 15, 20 reais. Os jogos exclusivos são caros, não tem pra onde correr, mas você encontra outros jogos com preço bem mais em conta. Outra coisa, o Nintendo Switch ele é muito resistente, mas ele precisa de uma película. Eu mesmo já tenho um arranhão na tela do meu Nintendo Switch, que nem fui eu que fiz. Isso mostra uma sensibilidade na tela, então se você puder botar uma película, coloca uma película para você valorizar o seu investimento. Uma segunda coisa é uma case. Compra uma case para você guardar o seu Nintendo Switch, porque se ele cair no chão, já era. Vai quebrar muito fácil. Tomando esses cuidados, você vai ter um console aí que vai durar muito tempo na sua mão. Agora, a diversão com o Nintendo Switch é garantida. Por quê? A Nintendo ainda investe muito em jogos cooperativos. Então você vai conseguir se divertir muito sozinho ou até mesmo jogando com a sua família. O Nintendo Switch sim é um ótimo videogame e vale muito a pena se você está pensando em diversão. Comparando o Nintendo Switch com os portáteis atuais, como o Steam Deck da Valve ou até mesmo o ROG Ally da Asus, o Nintendo Switch ele perde na questão de hardware, porque esses consoles atuais têm muito mais memória, muito mais armazenamento, mas o Nintendo Switch ganha em diversão. Então, se você está pensando em comprar um portátil para se divertir, principalmente com a sua família, com certeza o Nintendo Switch vale a pena. Agora, se você quer um aparelho com tecnologias mais atuais, talvez esses outros portáteis sejam uma melhor opção para você. Agora, dos três Switch, o Switch Lite, o Switch V2 e o Switch OLED, qual vale mais a pena para você? Se você for uma pessoa que vai jogar mais dentro de casa, ligando o Switch na televisão, eu recomendaria para você o Nintendo Switch V2, porque ele é mais barato e você não vai jogar muito na tela dele de maneira portátil. Você vai mais jogar ele ligado na televisão, a versão V2 te atenderia melhor. Agora, se você só quer um Nintendo Switch mais baratinho, não se incomoda de soltar os Joy-Cons, não se incomoda em ligar ele na televisão, talvez a versão Lite seja uma melhor opção para você. Agora, se você está buscando um Nintendo Switch com mais qualidade, com mais espaço para você instalar mais jogos, a versão OLED te atenderia melhor, justamente por ele ter essa mobilidade e uma tela de altíssima qualidade para você ter fidelidade de cor e jogar os jogos com uma qualidade gráfica muito mais bonita graças à tela OLED. Se você é uma pessoa que vai jogar mais de maneira portátil, aí o Nintendo Switch OLED pode ser uma melhor opção para você justamente pela qualidade de imagem. Você vai ter a melhor qualidade de cor e o jogo vai ficar muito mais bonito, você vai aproveitar muito mais a tela. Agora, se for jogar mais na televisão, o V2 vai te atender super bem. Lembrando que eu vou deixar o link para o site onde eu comprei aqui na descrição desse vídeo. Dá uma conferida, quem sabe você pega ele aí por um precinho bem camarada. Agora conta pra mim, qual o primeiro jogo você vai jogar nesse maravilhoso portátil da Nintendo? Coloca aí nos comentários.